Márcia Menina se criou no Rio de Janeiro, no tempo bom do Rio de Janeiro. Em 1946, nasci de 7 meses, quando a minha mãe levou um grande susto, sabendo que tinha sido aprovada para ser professora do Instituto lá militar na Urca, a única mulher que entrou lá para dar aula de inglês, não é? Ela ficou tão emocionada que apressou o parto. Então, eu nasci dia 1º de junho de 1946. E 46 tem sido um número de sorte para mim. Eu uso 46 para tudo. Uma infância feliz. Qual era o bairro? Ipanema. Era uma vila, casas, né? Era vizinha do Tom Jobim, né? Meu pai jornalista, minha mãe professora, como eu já falei. Então, andava aquela rua toda como se fosse meu grande quintal. Ia para a escola a pé, voltava a pé, tudo andava. Criança andava sozinha para lá e para cá, não acontecia nada. Era um paraíso mesmo. E era uma vila, era alugado tudo. E tudo muito barato, que era diferente do que é hoje. Tudo era diferente. Aí fui criada no meio de muitos livros, né? Era assim uma enormidade de livros, sempre lendo, sempre incentivada a ler, boas escolas, né? A escola pública naquele tempo era muito boa. Depois eu fui para o ginásio brasileiro de Almeida, ali também em Ipanema, que era do padrasto do Tom Jobim, era tempo integral, né? Tinha estudo dirigido, tinha oficinas, aí coral, e entrei para o piano. E aos 15 anos, meu pai resolveu que foi para lá com 10, em 1930. Ele era o caçula dos Conder, né, do meu avô Marcos. E ele disse, eu quero voltar para Santa Catarina. Arrumou um trabalho de diretor artístico da Diário da Manhã, aqui em Florianópolis. Aí vivíamos, né, eu, minha mãe e ele. Aí eu fui estudar no Instituto Estadual de Educação. Depois teve aquela coisa toda de mudança de governo, Jango. Meu pai sempre serviu muito, tanto para um lado quanto para outro, sabe? Porque a pessoa com muitos talentos era sempre chamada. Aí tinha Evandro Nise Silva, casado com a irmã do meu pai, a tia Musa, chamou, foi lá para Brasília, não é? Mas nessa altura, eu já estava de namoro firme com o que foi pai dos meus filhos, que aos 16 eu conheci, ele era o escritor. Ele não publicou, por um azar do destino, não publicou, porque teve toda essa reviravolta aí. Mas eu tive o prazer de conhecê-lo e conhecer muita gente que hoje eu conheço foi através do pai dos meus filhos. O professor Aníbal Nunes Pires, não é? O Cascais, Franklin Cascais, começou tudo dali. Começou com o pai dos meus filhos, Dilson Menezes Reis. Aí eu casei, tive 3 filhos, descasei, infelizmente, e eu que comecei a escrever na tristeza, assim, naquela decepção de meu casamento não ter continuado. Foram 20 anos juntos, porque dos 16 aos 36. Fui para a faculdade, sempre fui muito boa aluna, então não tinha dificuldade para estudar, mesmo com todos os problemas, né? E aí eu comecei a escrever naquele período de crise. E depois quem estava publicando era eu, não é? No começo muito tímida, nas oficinas do Alcides Bus, fazendo os varais do Alcides Bus, sem falar, porque era muito tímida, mas depois que eu fui para o teatro, não é? Em 84 eu conheci a Ana Maria Taborda, que inaugurou o SIC, com a morta de Oswald de Andrade. Eram atores excelentes de Rio e São Paulo. E teatro eu ia desde menina, então eu conhecia bem teatro, né? Eu vinha com uma bagagem muito boa, de que o Rio, tudo que tinha de melhor do Rio eu absorvi, né? Então, porque depois não, mas agora tudo isso me serve para a minha vida do dia a dia. Então, eu fiquei impressionada com aquele grupo. E
o grupo se desfez, não deu para continuar, e eu quis fazer uma feira, a Feira Arte, porque o nome foi escolhido junto com os artesãos, né? E o Severo era artesão também, que ele tinha deixado o teatro de revista e tinha sido ser artesão. Mas a Ana Maria Taborda era amiga da irmã do Severo, a Yara Cruz, que era jornalista, que é, né? Não deixou de ser, está viva. Então, pediu para ele fazer parte do elenco. Ele retornou como ator com a Ana Maria Taborda. Aí ele estava lá como artesão na praça, e o que eu faço? O que eu faço? Digo, vamos fundar Ele escrevia naquela época, vamos fundar um grupo. Fundamos ele, a Cristina Cogrin e eu. Eu trouxe até, eu queria mostrar, que foi meu primeiro trabalho oficial, foi esse. Por isso que eu trouxe. Eu comecei com palhaço, tá? Mas eu não ia trazer tudo, né? Eu digo, então, esse aqui é um marco na minha vida, porque depois de um ano fazendo teatro de rua, sendo conhecido pelos grupos que tinha naquela época, eram 18 grupos atuando, tá? Aí eu fiz a bruxa, sobrinha da Mariá, que hoje é uma Mariá toda incrementada. Essa aqui era uma Mariá mais tradicional, né? Aqui tinha o Urubu, o sobrinho da bruxa é a Cristina Cogrin, que hoje a gente não vê mais nos palcos, né? Severo continua cantando, né? E interpretando canções, combinando com meus poemas, muitas vezes, porque ele sempre admirou meus poemas, ele sempre achou que eles eram teatralizáveis, né? Aí depois eu... tá aqui. O Natal Fernandes, que morreu com 33 anos, ele foi um sobrinho da Mariá. E aí ele quis ir para São Paulo, até fui assisti-lo lá numa peça, e lá ele montou um grupo para fazer a peça dele, As Peripécias de Juquinha. Ele veio para cá e não disse nada que ele estava doente. Simplesmente veio. E aí eu entrei no segundo elenco das Peripécias de Juquinha. Até ele morrer, 6 anos nós fizemos Peripécias de Juquinha aqui, né? Então, esses dois momentos são muito importantes, por isso que eu trouxe. Porque eu estou aqui, ó, de tartaruga. Agora, era assim, eu estava de tartaruga, né? E era tudo muito sem recursos. Então, botava aquele vento na cara, não é? E aí, tirava tudo, botava a pantera, fazia a cena da pantera, voltava, botava de novo. Eu já botava a pantera por baixo, porque senão ia ser muito difícil, né? Mas era muito bom. Era uma peça a favor da paz, né? O Natal está aqui de bruxa, ó. E daí são 2 momentos na minha vida muito importantes, porque eu pude me desenvolver, deixar de ser aquela menina tímida, passar de ser meus poemas, saber falar como estou falando agora. Sem e aí tu já escrevia, então, nessa época? Escrevia. Eu fiz parte do Varal Literário, aqui, ó. Antologia do Varal. Né? Nessa época, eu não falava, mas estava lá. E fui escolhida para esse livro, era só quem lia que escolhia. É um livro muito interessante, eu gosto muito dele. E 2 poemas meus foram escolhidos pelo público, por isso foram publicados. Nós fomos até a Feira do Livro de Porto Alegre para levar o livro, né? E lá estava o Mário Quintana, né? Olha aqui, ó, Que Palavras, porque eu sou contra a guerra, sempre fui, aí esse aqui foi escolhido, deixa eu ver, 83. E esse foi os primeiros poemas. E Marginal, também, que eu falei do Menino de Rua, que não é o único que eu falei dos Meninos de Rua. Esse foi o primeiro livro que eu publiquei. Aí, acontece que, como atriz, tinha uma professora chamada Maria Emília Luinenberg, ela que
me incentivou a continuar a poesia, porque ela disse, transforma esse texto num poema, que era sobre a folha. Eu digo, não sei, sabe sim, você é poeta. E aí, entendeu? Eu já estava escrevendo, mas não considerava que aquilo... Então, ela tinha um grupo de senhoras empreendedoras, ela apresentava arte, e eu apresentei uma interpretação da Cora Coralina. Eu fazia um poema enorme, que hoje eu não sei mais ele de cor. Eu fazia ele, aqui está de branco, porque era como se fosse um uniforme e, ao mesmo tempo, uma roupa de idosa. Não é? Eu li tudo de Cora Coralina, porque eu era apaixonada. Mas eu também criei um personagem para dizer meus poemas. A Mulher da Vassoura. Né? Então, a Cristina Colgrin está aí. Foi no Bar do Frank aqui. Não tem mais esse bar. Bom, e também criei o Carlitos, um personagem fiz o Carlitos em várias vezes, mas eu quis deixar essa foto porque a minha mãe ainda está junto. Minha mãe ainda acompanhava, foto, né? Minha mãe acompanhava tudo, né? E aí, foi em 2000 que eu publiquei meu primeiro livro. Eu não queria publicar antes, né? Mas aí resolvi, não, agora eu vou publicar. E antes ele ia ser um livro enorme, eu fui mudando, ele ficou um livro de bolso, que você pode levar na sua bolsa, né? E tem um poema aqui que eu gosto eu não tenho de decorado. Tem os meus decorados, mas tem os que não são decorados, né? E daí eu gostaria de dizer, então, que é sobre a esperança, porque sem esperança de esperançar, a gente não vive. A gente vê horrores acontecendo em volta, mas se a gente não alimenta a nossa esperança, a esperança está aqui nesse momento, quando eu estou fazendo esse depoimento. Então, eu sou muito intuitiva, eu digo, eu vou levar e na hora eu vejo o que eu vou dizer. Não vou dizer o que eu costumo dizer em público, vou dizer algo diferente. Então, ele foi escrito com esse nome, Esperança. Em meio à bruma espessa que molha tuas roupas, teus cabelos, a pele das tuas mãos, envolvidas no afã contínuo e extenuante do remar, contra a correnteza das águas, surge no horizonte, ainda distante, uma tênue claridade que vai se acentuando e para a qual te vês impelida. Um novo vigor impulsiona teu corpo, cansado, no rastro de luz que clareia o nevoeiro, agora ralo. Esse foi o que eu... Massa. Do primeiro livro. Do primeiro livro. Nessa época era muito bom. Eu disse, 18 grupos de teatro disputando quem é que ia se apresentar. Não é? Vivi muitas emoções ali. Também tínhamos um grupo, não é? Que, comandado pela Carmen Fossari, tá? Que reivindicava direitos, né? Reivindicava que os grupos fossem organizados, né? E que tivesse mais respeito por nós. Então, toda uma diretriz via Carmen Fossari. Nisso, a Carmen me colocou como tesoureira da FECATA. Eu disse, mas Carmen, não entendo nada de dinheiro. Não, meus alunos, que eram alunos dela, que hoje continuam, né, do teatro, eles vão te ajudar. Eu preciso de uma pessoa de confiança. E nisso, era tão bom que nós, com um ônibus da Universidade Federal, da UFSC, nós fomos a Minas, num ônibus lotado de arteiros,
para, primeiro, em Mariana, reunião lá sobre diretrizes do teatro, 5 dias, e depois 10 dias, olha que coisa magnífica. Eu nunca vou esquecer, é um sonho. 10 dias em Ouro Preto, assistindo teatro do Brasil inteiro. Isso aí foi realmente... nós tínhamos os nossos festivais de teatro, não é? E hoje nós estamos assim, de mão estendida, pedindo uma esmola, né? Como se fosse assim, algo que fôssemos principiantes, que a gente nunca fez nada, não é? Todo mundo lá de pires na mão, que é horrível. Tinha público. Tinha oficinas também, assistia espetáculos de graça, tinha cadeiras para os atores, assim, 5 cadeiras para cada espetáculo, aí, entendeu? Revezava, tinha muita coisa de graça também, oficinas de graça, né? Foi muito bom naquele tempo. Olha, Cascais eu conheci, eu nem era ainda uma atriz, nem uma escritora. Eu estava para ganhar minha filha Ana, que está com 50 e pouco, ela nasceu em 1970. 68 por aí, conheci Cascais, através do meu marido, que era folclorista, tá? Então, ele foi na minha casa, a gente ia toda semana na casa dele, né, com a dona Elizabeth. Então, a gente conhecia tudo que tinha na casa dele, todas aquelas esculturas dele, né? E todos aqueles escritos dele que até debaixo da cama ele guardava. E a gente se reunia, éramos uns 8, tá? Nos reuníamos com ele para a gente conversar sobre a arte dele. E ele também fazia aquelas expedições, meu marido foi, né? Nas expedições. Eu não fui, porque quando meu marido começou a ir, eu já tinha ganho a Ana, minha filha, eu digo, já não posso mais ir, porque tem bebê para cuidar, né? E eu fui amiga do Cascais até o final. Por isso que eu tenho também uma série de situações a meu favor na cultura, pelo fato de ter me envolvido com ele tão nova. E tenho tudo dele, fiz poema para ele, tenho aqui poema para o Cascais, fiz uma bruxa de Cascais, tá? Eu não trouxe aqui, tá? Não trouxe a bruxa, porque a que está emoldurada está toda apagadinha, né? Mas também foi numa época do André Schmidt. Pois é, o André Schmidt conseguiu, que a gente teve uma semana, acho que 10 dias, era todo um negócio de bruxas, era Cascais, eram umas roupas do espetáculo da Olga Romero, que o Natal Fernandes tinha sido personagem, né, o Ilhéu, e também tinha sido bruxo. Aí fui contratada para ser bruxa, o Coglin foi contratado, a Andréa Rio foi contratada, o Natal foi contratado. Aí uma semana andando para lá e para cá de bruxa, e nunca mais aconteceu, né? E nós depois íamos para os bares, fazíamos as coisas, né? Tanto que meu poema começa com a balazeira, zora, barazeira, zara, cascais, que foi o que a gente inventou para se apresentar nos bares. Né? Foi um tempo muito, muito efervescente, sabe? Muito frutífero, muito mesmo. E já que está falando disso, eu vou pular um pouco, já que está falando do Floripa antigo, eu tive a sorte de ter feito alguns filmes, né, que me fizeram estar reconhecida como atriz. A maioria dos filmes era tudo de graça, chamava e ia. Natal Fernandes me chamava, Márcia, sai de casa, vai lá, entendeu? Agora, 2, eu fui paga. 1 era sobre um texto do Arrilaus, né, que foi O Santo Mágico. Eu e a Solange Adão fizemos 2 beatas, né, no ponto do ônibus, então era uma ponta, tá?
aquele Werner, aquele ator, o Werner, que depois foi para a Globo, aquele Werner que era o personagem principal. Mas, em função da Lourdinha, eu fui escolhida também por causa de uma Fossari, mas a outra, Ivana Fossari. Quando o Paredes quis fazer o Novembrada, ele quis colocar todos os atores em cena. Não estava correto, porque não cabia todo mundo dentro daquele filme. E eu fui escolhida para fazer a Lourdinha. Então tá, eu nunca tinha pensado em fazer Lourdinha. Mas foi a Ivana que disse, não, ela tem o perfil de rosto, e realmente foi. Sim, está muito parecido. Aí eu fui conhecer a família da Lourdinha, né? E fui me caracterizar, tinha uma equipe ótima, figurinista Alô Andrade, né? E maquiadoras, tudo ótimo. Só que nesse primeiro filme da Novembrada, fizeram corte daqui, corte dali, corte daqui, cadê a Lourdinha? E eu tinha levado a família para conhecer o local lá de onde a gente saía, me ensinaram que tinha uma pinta tal e botar tal pinta, né? Tudo me ensinaram. E aí não tinha Lourdinha, eu fiquei danada da vida. Eu até briguei com Paredes, eu não sou de brigar, digo, não quero mais saber de falar contigo, onde já se viu, você não avisa a família, você faz a família toda se mobilizar e você não bota uma cena da Lourdinha que era, lógico, ela era figurante, mas a família estava toda feliz, a tia, a sobrinha, né? A irmã também, a irmã da Lourdinha, estavam lá assistindo, nunca vão ao cinema, cadê? Eu saí de lá, ó, vamos comemorar, o Severo assim, que comemorar? Eu não tenho o que comemorar. Eu vou para casa que estou com vergonha dessa família. Passamos 7 anos para construir um texto que a Janete Moro, mulher do César Cavalcante, me propôs. Vamos fazer? Ótimo, eu devo para essa família? Eu vou fazer. E aqui está o filme, que nós até ganhamos. Sim, prêmio. Né? Não chegou a conhecer a Lourdinha? Conheci, mas nunca. Eu era, naquele tempo de timidez, não chegava perto. Eu sabia quem era. E aí tive o preparador de ator, né? Era praticamente eu sozinha, sim, não é? Mas o Severo fez uma ponta de um cadeirante e o Fifo fez o Fernando Pessoa passando, né? O filme, eu queria falar dele porque é o seguinte, nós estamos falando de Florianópolis Antigo. Esse filme mostra Florianópolis Antigo. Muita gente que hoje não está aí dá depoimento, porque é um livro que... É um filme, desculpe, é um filme que mostra um dia na vida dela e também aparece ela morrendo, né? Ela passando em vários lugares, mas ao mesmo tempo também intercalando com depoimentos sobre ela. Então, esse filme infelizmente, ele nunca ninguém bota ele para ver, não é por mim, não, podia ser outra pessoa. sim. Mas o filme em si, ele é muito importante como resgate, reconstituição de um tempo que já existiu. Da Luz. A gente estava passeando, comprando uma revistinha antiga e quando nós olhamos, a Lourdinha estava lá. Ela que estava por trás da toalha de mim e cujos dedos se erguiam da última. Então, eu me sentia na pele da Lourdinha. As pessoas só passavam por mim, já no primeiro, tá? Ai, Lourdinha, você voltou! Aí, no segundo, então, que eu estava muito mais bem caracterizada, que tive peruca, porque no primeiro não tive peruca, que tive como se fosse um espartilho me segurando, porque eu já era mais corcunda do que sou hoje, né? Estava pior de coluna do que estou hoje. Era perfeito. E eu me sentia engrandecida, de dizer, Lourdinha, você voltou. No filme tem uma cena que ele diz, é a Lourdinha, né? É
Ela é a Lurdinha, né? Tá um pouco mais velha, mas é a Lurdinha, né? Ele falando bem rapidinho. Aí eu digo, meu Deus, quando apareceu o filme, que a gente só viu na hora que foi exibido, né? Meu Deus do céu, a emoção foi grande, porque a pessoa lá da peixaria, achar que era ela, eu vindo, eu me sentia a própria. Sim, tá muito bem. É. Então, isso aí eu devo muito a Florianópolis, é como se fosse meu maior concurso, sabe? Ainda depois fui ganhar, ser rainha do baile místico. Agora vamos ver o segundo livro. Eu publiquei muito depois. Quando eu resolvi que não ia mais fazer parte do teatro. Aí eu publiquei esse Flor de Lótus. Também não é um livro muito grande. Eu hoje, é só a biografia da minha mãe que eu fiz, que é a maior, né? Que minhas raízes maternas. Vou fazer do meu pai ano que vem, né? Agora já tenho, o tema já está, né? Então, aqui eu vou ler um pequenininho que chama Garapuvu. Homenagem à ilha. Ele é bem pequenininho. Esse também eu nunca... Porque ele tem... Esse livro era para ser feito por 4 mulheres. Não era com esse título, tá? E as 4 mulheres... Eu sempre trazia o dever de casa nas nossas reuniões. Cadê as outras? Que não fizeram. Aí acabei que aproveitei uma parte dos textos para botar aqui. Garapuvu, Garapivu, Guarani. De onde vens tu? Com tua coroa dourada, árvore frondosa e esguia, Garapuvu, Garapivu. Um ponto definido na mata, orgulho do coração ilhéu. É bem pequeno, mas uma homenagem ao Garapuvu, porque eu amo Garapuvu, assim, onde ele está, assim, é um sol, né? Eu também tenho crônicas, mas eu tenho muito mais poesia. Esses 2 são os livros mesmo de poesia que eu publiquei, que não foi de antologia. Sim. Tudo mais é antologia. Eu parei de publicar. Inclusive, esse aqui que é sobre o meu trabalho como terapeuta, também publiquei, né? Depois de 13 anos de teatro, né? Foram 13 anos seguidos. Eu pensei, bom, eu vou envelhecer no teatro, vão aparecer outros papéis. Aí uma amiga minha psicografou, sabe? Que ela sempre foi muito mediúnica. Sentou lá na minha casa, eu morava na Trindade, morei 20 anos na Trindade. Tem que mudar a sua vida toda, você tem que aprender isso e aquilo. Eu sempre tive as mãos quentes, não sabia que era energia do universo, porque não é meu. Não sei, é dono de nada. Então, que era da cura. E aí eu fui fazer o curso de massoterapia. Mas eu não queria tocar a coluna de modo brusco. Eu digo, não quero isso não. Era o que tinha. Aí eu estava com uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, e ela era bibliotecária, tinha muitos livros, e a gente estudava ali, uma vez por semana ia na casa dela estudar. Aí ela disse, eu acho que eu achei que você está procurando. Aí eu fui saber o que é. É uma massagem que chama crânio sacro. Digo, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui. Era um final de semana de introdução à terapia crânio-sacral. Isso já tem 25 anos já. E aí eu aprendi a tocar o crânio, né? Eu não sabia, não tinha ideia, porque a gente toca cadáveres quando vai estudar a anatomia. Não sabia que os ossos do crânio se movem, são micromovimentos, mas se movem, né? E no que eu toquei no segundo dia da aula com a professora, o queixo dela fez assim, tim, 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 mas assim mesmo, não estou exagerando. E eu, meu Deus, o que é isso? Assim, você não viu nada ainda. Aí eu fiz 2 formações completas. Tá? Eu estudei nos Estados Unidos também. Eu fui lá conhecer o Aplédia, que é o Dr. John Aplédia, que é o inventor da terapia. Trabalha diretamente o sistema nervoso central.
tá? Com toques, né? Com o sacro, né? Com o crânio, todos os ossos, né? E também todos os diafragmas. Você pode tocar, porque como ele era também acupunturista, você pode tocar toda a parte do corpo. Eu sou tão sensitiva, porque eu toco, eu sinto. Eu digo, o que é que você tem aqui? A pessoa diz, está aqui, entendeu? Porque eu percebo na hora que eu toco. Eu percebo onde é que não está equilibrado, que está. Né? Aí eu digo, não, você vai me dizer, porque você que vai poder me dizer, porque eu só percebo, mas eu não vou saber a tua realidade, né? Então, eu aprendi muito com isso também, porque o doutor Joana Pileggi, embora tenha se formado como médico tradicional, né, ele não era tradicional, ele só era tradicional na aparência, era um homem comum, assim, eu olhava para ele, escreveu muitos livros, tudo fruto de trabalho conjunto, de equipe, de experimento, de comprovação. Eu me apaixonei pela terapia crânio-sacral, porque você vai direto ao encontro dos sentimentos daquela pessoa, de tudo que está desequilibrado nela, e o desequilíbrio vem justamente de problemas emocionais. A doença começa pela emoção, né? Começa pelo desequilíbrio da emoção, né? Que a gente não nasceu para ser doente, nasceu para ser saudável. Agora, infelizmente, as circunstâncias nos levam a, né, não ser saudável, mas a gente também tem a condição de se tornar saudável. Há muita coisa, eu tenho muita coisa guardada, sabe? Eu quero publicar um terceiro livro, que todos falam de flor, e esse terceiro eu quero uma flor azul. Né? Há muito tempo que já está com isso, mas eu fui da associação da Aliflor, né? Aliflor se extinguiu por falta de gente para compor a diretoria. Foi diminuindo durante a pandemia. A gente publicou até 2 livros, mas depois, na própria pandemia, depois não teve como continuar. Eu não sei se é aqui, eu acho que é no outro, que eu tenho um tipo de poema que é desse tipo. A gente não podia sair de casa, né? Então, ficava bisbilhotando a janela. Não sou de ficar bisbilhotando a janela, mas o que eu ia fazer? Aí eu comecei a reparar na frente 2 senhoras, 2 senhoritas, assim, ficavam ali na sacada, mas elas não ficavam olhando a sacada, elas ficavam viradas uma para a outra. Eu digo, comecei a observar, porque o que eu ia fazer se não podia sair de casa? Aí eu escrevi essa crônica da minha sacada. Então você vai ver o meu lado de cronista. Da minha sacada, também é da minha sacada. Vejo as 2 velhas que moram no prédio da frente, no 5º andar. Nesses dias de recolhimento, de manhã, quando toma o sol, lá estão elas, cabecinhas brancas, sentadas em suas cadeiras, de frente uma para a outra. Provavelmente as 2 velhas já se sentavam todas as manhãs em suas cadeiras para tomar sol na sacada. Eu é que não tinha tempo de ficar na sacada tomando sol. Todas as manhãs saía, pegava sol na rua, andava no sol. Agora procuro o sol com avidez na sacada. É um acontecimento das manhãs. As 2 velhas, um pouco curvadas, aproveitam bem suas sacadas. E se olham e se falam o tempo todo, enquanto fazem um trabalho manual de agulhas. Que histórias têm para contar? Quantas recordações! Gostam mais de histórias tristes ou alegres? Foram casadas? Tiveram filhos? Quantas perguntas que não serão respondidas, pois elas, para mim, não têm nome. São as 2 velhas do 5º andar do prédio da frente, isoladas dos familiares como eu. Então, esse aqui é uma pequena crônica que eu fiz. O outro também é muito lindo, mas eu acho que é um pouco excessivo.
durante a pandemia também aconteceu de eu me tornar amiga da Academia de Letras do Brasil Seccional de Águas Mornas. Porque durante a pandemia acontecia muita coisa online, porque não tinha outro jeito. Aí tanto insistiram, que depois da pandemia eu gostei tanto de como lidam com a leitura e com o leitor. Eles têm lá em Águas Mornas um clube de formação de leitores e de escritores. Que legal. Algo assim que aqui não tem. E eu fiquei tão maravilhada com o trabalho deles que eu digo, então tá, eu não gosto de ser acadêmica, mas eu vou ser. Porque eu não tinha muita vontade de ser acadêmica, eu gostava de uma coisa mais informal. Mas eles conseguem não serem tão formais, eles não são tão formais. A gente tem que botar aquela beca lá, eu já até me acostumei, não é? Porque é em prol de algo que vale a pena, que se chama o livro e a leitura, né? Aí, eu não sei se trouxe todos eles, aqui estão 2 lá das Águas Mornas. Conexão. São vários poetas. Poetas e cronistas, né? E aí eu faço parte deles e também danço lá, né? Porque tem isso. A dança começou porque minha mãe teve o diagnóstico de Alzheimer. E aí eu tive que me dedicar mais para minha mãe. Inclusive, tive que deixar de fazer muita coisa. Não é? Interrompi bastante algumas coisas, fiquei com a máquina em casa, não é? Mas fiquei mais com ela. E eu já tinha cuidado do meu pai, embora meu pai não tivesse ficado de cama, né? Mas o meu pai também tinha uns problemas que foi de fatores mentais, né? Esquecimentos muito violentos, que era outro tipo de problema mental, mas que ele saía da casinha também, né? Então, eu naquela época do meu pai, eu já tinha lido a respeito que o cuidador tem que se cuidar. Quando veio a doença da minha mãe, que era muito mais violenta, eu digo, não, então você vai se cuidar, mas como é que você vai se cuidar como? Aí fiz uma meditação, nunca tinha ouvido falar em Silvia Braganholo, dança cigana, porque eu brincava de dançar. Fui lá, fiquei 11 anos lá. Me salvava. Isso Né? aqui em Florianópolis? Ela ainda está aí, mas eu não estou mais. 2 anos já, o segundo ano que eu não estou. Eu fiquei 11 anos aprendendo, usufruindo, até o momento que não precisei mais aprender e que minha vida mudou para outras coisas. Né? Fui para o palco, aprendi tudo aquilo que não era o teatro persona, era o teatro da dança. Né? E foi muito bom, muito bom. Mas chegou um momento que não, agora é outro momento que eu vou desenvolver. Então, essa foto eu gosto muito, várias assim, mas essa aqui foi do último que eu ainda participei da turma dela, né? E eu danço ainda, só que eu danço em eventos, né? O baile místico já estava existindo antes de eu ser chamada. Só que tinha sido interrompido justamente por causa da Covid. Quando voltou, é que a Ali Gutierrez, que já tinha acontecido de me conhecer na Silvia Braganholo, na dança, porque eu fiz dança tribal 2 anos, eu e a Ali Gutierrez, mais uma aluna da Ali. Aí a turma acabou porque as 2 foram embora, ninguém mais quis saber de dança tribal. E eu queria dança tribal porque eu também queria aprender outra forma de dança. Né? Mas aí ela, já me conhecendo, não é? Ela me chamou. Você não quer fazer parte? Ela já me conhecia, sabia da minha história, então tá. E ela que inventou de eu ser a rainha. Não fui eu que inventei nada. Ela inventou, ela fez faixa e tudo, e eu quero entregar essa faixa para a Andréa. Eu já falei para a Andréa, agora tem que passar para ti.
Não, a rainha não é eterna. Se é carnaval, a rainha tem que, de ano para ano tem que passar para outra, né? Mas aí aconteceu que nós não tivemos dinheiro para fazer nada esse ano, eu não pude nem passar para ela. Mas, nossa rainha, diz a Bebel, nossa rainha eterna. Eu digo, tá bom. É bom ter uma homenagem em vida, não é? E como é que é essa coisa do baile místico? Assim, como é que foi vivenciar isso, né? Que essa coisa desses personagens tem a ver com a nossa arte, né? Aí tinha muita bruxa. É assim de bruxa. Eu digo, mas ninguém homenageia Maia Filho. Então vou homenagear Maia Filho. Arrumei, através da Andrea Rio, um bonequeiro que faz, né, bonecos. Eu digo, eu quero uma máscara igualzinho a esse quadro aqui do Maia Filho. Ele fez, eu pago se você fizer certinho, fez certinho. Aí eu desfilo com ela e inventei uma roupa, né? E continuo. Esse ano ainda fui lá para o mercado público, estavam uns gringos lá e estavam tudo olhando aquela máscara, não entendiam nada. A cultura aqui é assim, vista como algo indesejado, né? Por isso que eu estava lendo aquele da Esperança, eu li o meu poema da Esperança, porque não perdemos a esperança, né? Nós continuamos, nós somos insistentes, né, de continuar com cultura, né? A cultura não se reduz a rendeiras e boi de mamão, né? Tem seu valor? Muito, né? Mas acontece que não é só isso, tem o livro, tem a dança, né? Tem a Cascais, tem Peninha, tem Valdir Agostinho, né? E o próprio Laércio Luiz, porque é um artista plástico que é contemporâneo, também tudo fica de lado porque não dá importância. Então, quando eu sou da organização, mas eu sou como conselheira, me botaram de conselheira, tá? Vamos aconselhar com a Márcia, então tá bom. E a parte de estrutura, Patrícia, era a Bebel, agora a Bebel foi para Portugal, né? Ela volta, mas ela precisava desse tempo, né? Então, ficou com a Ali também, né? O próprio Laércio Luiz, né? Ficou na direção. Só para o ano que vem que nós vamos ter esse dinheiro já garantido que nós conseguimos com o Marquito, não é? Mas é assim, o interesse, na verdade, não é nenhum. A gente vence pela insistência e assim, de quase botar a goela abaixo, né? Mas não é nem paciência, é insistência mesmo. A última que teve aqui, que eu participei, era um pedacinho no mercado, na frente do mercado, uma coisinha minúscula, que era só para nós, um olhava para a cara do outro e fazia como se fosse um sarau para nós. Muito ruim. E aquelas feiras do livro que tinham grandes, simplesmente acabaram. Acabou-se. Não tem mais nenhuma livraria participando. Eu fiquei decepcionada. Mas o que é isso? Não é? Então, é um descaso, Eu penso que nós não podemos, nós somos da resistência, é o que eu penso. Nós somos da resistência, nós continuamos de alguma maneira e nós continuamos pedindo, insistindo, chateando, incomodando. Eu uso a internet para me comunicar. Hoje ninguém mais tem telefone, né, fixo. Hoje a comunicação é muito rápida. Rapidinho você pode se comunicar, rapidinho ter uma solução. É uma vantagem, mas tem que saber usar isso. Do lado da minha cama está sempre cheio de livro. Qual é o livro que eu vou ler hoje? Eu estou lendo esse, estou lendo sempre mais de um, dependendo do momento, como é que eu estou me sentindo. Não, agora eu vou para o romance, não, agora eu vou para isso. Entendeu? Eu não sei viver sem um livro, e muita gente não sabe viver sem um livro, né? Mas eu também vou para
o que está imagem, porque eu gosto de cinema, né? Eu gosto de teatro, eu também gosto da imagem, gosto da história vista, não é? Agora a questão é escolher o que vai ver, quando vai ver, em que momento vai ver. Não ficar como uma dependência. Daqui sempre foi Alcides Buz, né? Alcides Buz é meu xodó. Ele me surpreende sempre. Quando ele manda alguma coisa... Ai, eu assim, não sei nem dizer. Porque ele surpreende, ele não faz coisa grande, raramente faz coisa grande, mas assim, parece assim um ourives. Ele vai... Sempre está se comunicando comigo, para mim. Eu gosto do poema assim, que nasceu de uma inspiração, né? Que veio de um burilar aquela coisa, né? Então, há poemas que são bonitos, mas não me tocam profundamente. Eles são bonitos. E há poemas que me tocam profundamente, que me transformam, né? São além de uma beleza, porque a poesia já por si, né? Eu comecei com Vinícius de Moraes, em criança, então devorava Vinícius de Moraes, depois devorava Fernando Pessoa, devorei todo Fernando Pessoa, né? Então, eu tinha acesso, porque meus pais tinham tudo. Escrevo. Essa semana ainda escrevi já várias coisas. Só que geralmente meus textos são mais curtos, né? Eu não sou de escrever grandes textos, enormes textos. Eu tenho um estilo que todo mundo já reconhece. É a Márcia, é aquele estilo da Márcia, o estilo da Márcia. Não é micro, não, mas consigo sintetizar as coisas. Meu olhar, né, minha maneira. Não, eu continuo. E nós temos os nossos sarais, né? Então também, o sarau também estimula você. Tá, peraí. Eu não sou tão automática. Espera aí, se vier a inspiração a respeito desse assunto, eu faço. Porque tem que vir a inspiração. Eu fico maravilhada com gente que num instantinho já tem uma inspiração. Eu digo, meu Deus, eu queria ser assim, mas não sou. Eu não tenho essa capacidade de ser tão inspirada 24 horas, né? Então, quando vem, vem. Né? Aí eu sempre tenho caderno comigo, caderno, lápis, né? Tá ali. Se vier uma inspiração, eu já escrevo, aí reescrevo. Tem que ter um início, que veio algo que me despertou. Aí vai e acontece. Então, essa semana eu já escrevi mais de 2 textos. Eu quero fazer esse da Flor Azul, quero fazer o do meu pai, mas não é a história do meu pai, é minhas raízes, porque é diferente. Meu pai tem um livro que a minha mãe publicou pós-mortem, dos artigos do meu pai. É um calhamaço assim. Ele não precisa que fale dos livros dele, né? do conteúdo dos artigos. Mas eu fui agora para ser homenageada em Itajaí, porque sou neta do Marcos Conder, e aí me surgiu uma ideia, porque eu tinha a ideia de que eu queria com o livro. Eu digo, mas espera lá, agora eu vou começar a formar as coisas, porque eu vou envolver a Itajaí de lá. E aí vai surgindo como surgiu com a minha mãe, não é? Porque de início eu ia fazer a história das minhas avós, há muitos anos atrás. Não tinha material suficiente. Aí a minha mãe faleceu, eu vou fazer a história da minha mãe. Com tudo que ela já estava escrevendo, eu fiz, né? Porque não é fácil escrever sobre alguém. É mais fácil eu escrever sobre mim. Vai escrever sobre alguém que fez parte da minha vida. Eu nunca vou ser 100% o olhar dessa pessoa. Então, eu posso escrever coisas que me surpreenderam, acho mais importante, o que me surpreendeu na pessoa, que foi o caso, porque eu escrevo sempre para o leitor. Então,
Eu não vou escrever para mim. Ah, minha mãe era uma mestra, professora. E daí? É tua mãe. Quem que te prova que tua mãe é uma mestra, professora? É tu que estás dizendo que tu és a filha. Aí, consegui um relato de um professor da pós da UFSC, um relato do professor da pós lá do Ceará, mas tudo muito espontâneo e ficou ótimo. Um relato do professor em inglês, comprovando que ela era uma das pioneiras da linguística aplicada no Brasil. Uma carta, vendo as cartas da minha mãe para o meu pai, a carta falando da vitória da Segunda Guerra, relatando tudo para o meu pai, que minha mãe escrevia muito bem. Não, fui colocando as coisas através de outras vozes. Aí é que o livro ficou bom, porque se fosse só assim, eu falar da minha mãe, em 10 páginas eu já tinha falado da minha mãe, tudo. É assim, 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 tá. E daí que foi para a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. E daí que isso, que aquilo, e daí, e daí. Isso é bom para ti, mas e para os outros? Não, vai lá. Aqui tá, né? Então, o do meu pai também descobri primeiro que lá no Palácio Museu tem muito pouco material. Então, eu vou pesquisar minhas coisas, que eu vou doar bastante coisa para lá também. Porque meu pai contava as histórias todas. Meu pai era um ótimo contador de história. Não, meu pai era jornalista. Meu pai nunca quis se candidatar a nada. Sim, porque o pai dele foi prefeito, né? Mas é uma época em que se tinha profissão. Ser prefeito não era profissão, era servir. Eu reli todo o livro que meu avô escreveu sobre a minha pequena pátria, porque eu achei que iam querer que eu falasse alguma coisa. Digo, vão querer que eu fale alguma coisa, deixa eu me preparar, sentindo meu avô de volta, né? Porque eu conheci muito pouco do meu avô. Minha avó faleceu 4 meses depois que eu morri, que eu nasci, desculpe, ela morreu 4 meses depois que eu nasci. Então, meu avô voltou para Itajaí, eu estava lá no Rio de Janeiro. Mas tudo era contado pelo meu pai. Meu pai contava da mãe dele, meu pai contava do pai dele, meu pai contava de toda a família, era um ótimo contador de histórias, estou repetindo isso. Eu estou com a Ivonita de Concílio, trabalhando também, ó, isso aqui foi empreendedora do ano. Eu e Ivonita ganhamos, e Laura era para ganhar também, mas a Laura estava com Covid. E Laura é que organiza todo o programa, só foi na tarde. Não fui eu, foi Ivonita e Laura, e do início também tinha mais uma pessoa, a Soraya Léa Maia, não é? E eu sempre gostei muito do trabalho da Ivonita, excelente cronista, né? Foi uma pessoa dedicadíssima à área de flor, e tem uma história de vida muito interessante, não é? Então, eu desenvolvi um laço não só afetivo com a pessoa, mas admiração pela arte dela, que é cantar, canta profissionalmente, né? E quando me convidou, eu digo, não, estou aí, pode contar comigo. Por quê? Porque é um lado também que é muito negligenciado. A pessoa se torna, abre aspas, idosa, fecha aspas, né? E aí, o que vai ficar fazendo? Sentada no sofá, fazendo tricôzinho, ou olhando televisão. Não que isso não seja bom, se a pessoa gosta de fazer tricô, se a pessoa gosta de ver programa na TV. Mas é citado como se fosse a única solução possível. Não fala de exercício, não fala de ar puro, não fala de viagem, não fala de desenvolver talentos. E aí, em cima disso, nós conversamos, resolvemos, não, a gente vai fazer um programa que vai abranger o idoso que não parou. Nós vamos estimular o idoso
a continuar. Porque a própria Ivonita, ela fez esse mergulho quando ela foi lá para a Universidade Federal, que tem aquele programa para o idoso, né? E a própria vó Osmarina, que está com 95 e continua, sempre elas citam que elas aprenderam lá a mudar a vida, porque são os cursos que são feitos para os idosos, né? Então, ou a gente fala da saúde, ou a gente fala da arte. Já entrevistamos Valdir Agostinho, já entrevistamos... a André está com 60, mas já foi entrevistada. Os 60 a gente já considera... Não, porque a pessoa... Uma grande parte acha que com 60, mas você ainda faz isso, você ainda faz aquilo. Aí eu digo, ainda não morri. Porque eu digo, o quê? Trabalha, o quê? Faz isso. Eu digo, ainda não morri. Não é? Então, a gente pega várias pessoas, todos os da arte, conseguimos entrevistar o Peninha antes dele ir para o hospital, não é? Entrevistamos muita gente e continuaremos, né? E enquanto a Ivonita estiver aí, eu vou estar aí do lado incentivando. E eu trouxe isso aqui de propósito mesmo, porque não trouxe nós a gente ganhou. Ela ganhou um, eu ganhei outro, e a Laura devia ganhar, porque a Laura coordena tudo. Nós já vamos completar 5 anos. Então, até as avós pensando e produzindo coisas boas. E eu fui entrevistada sobre a dança, eu fui entrevistada sobre o teatro, e recentemente eu fui entrevistada sobre a terapia crânio-sacral, porque eu estou fazendo um projeto que é voluntário na Lagoa da Conceição. Meu horário é às terças-feiras à tarde, eu atendo terapia crânio-sacral lá. É gratuito, tá? É contribuição espontânea. E entrevistei uma senhora que foi do primeiro ano da nossa avós, ela saltando de parapente. E ela assim, não está me reconhecendo? Então, eu nunca guardo o nome. Tá. Porque para guardar nome precisa conviver comigo para eu lembrar de nome. Eu não esqueço a pessoa. Né? Aí foi lá e tal. Quando terminou, abriu os olhos assim para mim. Por quê? Bem braba, assim. Por que a Ivonita e a Laura nunca te entrevistaram sobre terapia crânio-sacral? Aí eu digo, nunca pensamos nisso. Imediatamente me entrevistaram. Eu digo, a gente nunca pensa, né? A Márcia, que é a artista, que faz isso, faz aquilo. Aí, no programa mesmo, a Ivonita disse, mas a Márcia estava escondendo o jogo aqui, nunca falou. Ela é muito espontânea, eu gosto que ela é espontânea. Nunca falou, estava escondendo. Nunca falou que ela fazia isso. Até eu me surpreendi, porque eu também não sabia quando eu fiz. Eu digo, porque eu sempre fiz tão despretensiosamente que eu nunca pensei em ter fama, né, por causa disso. A outra estava braba, mas por que nunca te entrevistaram? Eu digo, porque nunca ninguém pensou. Espera lá que eu vou falar com elas. E agora nós vamos entrevistar uma pessoa que vai falar sobre problemas que a pessoa é levada a ter calvície. Né? É o próximo. A Laura acha as coisas e a gente vai. São temas ótimos. Né? Então, eu só tenho a agradecer. Vamos encerrar, então. Muito obrigada por terem me dado voz hoje. Né? Num ambiente que eu amo, que é um ambiente com livros. Eu nasci no meio de livros, assim como está aqui. Aqui também é um espaço de resistência. E eu gosto muito de vir aqui.